Naquela manhã, quando acordei, não percebi, mas era uma pessoa feliz. Um bom emprego, uma boa casa e uma linda esposa. Mas dei conta de estragar tudo. Se eu tivesse engolido o meu orgulho e pedido desculpas, Amy e eu teríamos saído de casa juntos naquele dia e nada disso poderia ter acontecido. Ou pelo menos, ainda estaríamos juntos e eu não estaria sozinho. Mas não. Eu achava que era apenas uma pequena briga e se eu desse um pouco de tempo para tudo se acalmar, ela teria esquecido. "Por que você é assim?" Foram as últimas palavras que eu disse quando ela saiu por aquela porta. Palavras estúpidas e mesquinhas. Eu sabia que estava errado, então por que não disse isso a ela? Se eu pudesse voltar a esse momento agora, eu diria de 1000 maneiras diferentes o quanto estava arrependido e no mínimo pediria perdão. Repassei tudo o que aconteceu 1 milhão de vezes na minha cabeça, esperando por alguma pista de como isso poderia ter dado errado, mas não conseguia encontrar nada em comum sobre aquele dia. Mesmo nossas pequenas discussões não eram nada de especial. Estávamos tendo mais brigas, e isso é fato, mas nunca foram tão ruins. Eu sempre ia embora antes que as coisas esquentassem demais, então eu nunca perdia a paciência de fato. Ela odiava isso, sempre queria que eu falasse sobre as coisas, ao invés de fingir que nada aconteceu e sair andando. Naquele dia, não foi diferente. Cheguei cedo do trabalho para podermos visitar minha irmã Liz. Ela tinha acabado de sair do hospital com o seu novo bebê Toby. Amy estava tão animada para vê-lo. Ela adorava crianças e muitas vezes falava em ter seus próprios filhos algum dia. Mas eu ficava adiando. Achava que tínhamos muito tempo e queria aproveitar minha liberdade um pouco mais. Comemos algo antes de sairmos. Foi então que Amy disse que eu não estava usando meu anel de casamento. Falei que perdi no trabalho, mas acho que ela não acreditou em mim e nós brigamos. Bem, ela brigou. Eu apenas subi as escadas. Pensei que ela iria me deixar em paz e se acalmar como sempre costumava fazer. Mas dessa vez não foi assim. Ela me seguiu escada acima, gritando comigo sobre o quanto eu era um mentiroso. Tentei tanto manter a calma que não foi fácil. Por um momento, perdi o controle e gritei: "Cala a boca e me deixa em paz!" Antes de entrar no banheiro e trancar a porta. Quando saí do chuveiro, ela tinha ido embora. Assumi que ela tinha ido para minha irmã antes de mim. Esperei que ver o pequeno Toby pudesse acalmá-la quando eu chegasse lá. A casa da minha irmã ficava a apenas 10 minutos a pé da minha. Então não poderia ter levado mais de 30 minutos de quando entrei no chuveiro até chegar lá. E o sol demoraria para se pôr. Quando cheguei à casa de Liz, eu tinha superado completamente nossa discussão e esperava que Amy também tivesse. Nunca vou esquecer o olhar no rosto da minha irmã quando ela abriu a porta. Seu queixo caiu e eu pude ver seus olhos começarem a lacrimejar. Eu sabia que algo estava errado imediatamente, mas antes que tivesse a chance de dizer qualquer coisa, ela começou a gritar e chorar. Tentei perguntar o que havia de errado, mas ela estava histérica e não fazia nenhum sentido. Temendo que algo tivesse acontecido com o bebê, invadi a casa e vasculhei ela toda, mas não conseguia encontrar nenhum vestígio do bebê, nem mesmo o berço que eu havia construído no dia anterior. Ainda andando pela casa, me deparei com uma criança sentada no sofá. "Oi", ele disse. "Meu nome é Toby. Quem é você?" Eu apenas ri. Achei que Liz estava pregando uma peça em mim, até que vi uma foto na parede com minha irmã e seu marido do lado de fora do quintal. Ela empurrando um menino no balanço. Além de eu não entender quem era esse garoto, não havia balanço no quintal. Minha irmã havia se mudado para casa recentemente e o jardim não era nada mais do que um monte de escombros. Aquele balanço levaria pelo menos 2 anos para ser concluído. Mas na foto estava totalmente acabado e pude ver crianças em uniformes escolares jogando futebol no campo ao lado. Voltei para a porta da frente, onde Liz ainda estava chorando. Dei um abraço nela e disse:
O que tá acontecendo, mana? Onde está Amy? Ela me apertou com tanta força que mal conseguia respirar antes de responder. Eu não posso acreditar que você está aqui. Faz tanto tempo que não tenho notícias suas. Pensei que nunca mais te veria. Eu não sei porque você tá dizendo essas coisas, Liz. Não é engraçado. Eu estive aqui ontem. Agora, por favor, apenas me diga, onde Amy está? Estou começando a ficar assustado. Sua expressão mudou e ela deu um passo para trás. Do que você se lembra, Tom? Para com essa brincadeira, Liz. Me diz onde que a Amy tá agora. Eu gritei, enquanto andava de um lado para o outro em frustração, tentando entender tudo o que eu estava ouvindo. Ela pegou minha mão, me levou para a sala de estar e me pediu para sentar. Eu sabia que iria ser alguma notícia ruim. Ninguém te pede para fazer isso a menos que haja algo seriamente errado. Então respirei fundo e me preparei. Tom, ela disse com uma voz calma, você se foi há 5 anos. Amy seguiu em frente. Ela está morando na cidade com seu novo marido. Eu não sabia como ela tinha feito isso, mas eu tinha certeza de que era algum tipo de brincadeira estúpida. Então saí e fui para casa. Eu tinha certeza de que Amy estaria lá esperando por mim e essa experiência horrível terminaria. Mas eu estava errado. Quando eu cheguei ao portão, vi um adolescente lavando um carro no jardim da frente, enquanto uma mulher estava colhendo ervas daninhas de um canteiro no centro do gramado que não existia antes. Era possível que a foto que eu vi na parede da minha irmã fosse photoshopada, e eles poderiam facilmente esconder o bebê e todas as suas coisas, mas não havia como eles terem mudado tanto a minha casa em tão pouco tempo. Eu mal a reconheci. Eu estava começando a duvidar de mim mesmo. Talvez eu estivesse desaparecido nos últimos 5 anos. É a única maneira que isso poderia ter acontecido desde então. Mas como? Eu estava falando com Amy 1 hora antes disso. Fiquei ali olhando para os restos da vida que costumava ter por não sei quanto tempo, ainda esperando, rezando para que fosse apenas um pesadelo horrível do qual eu estava prestes a acordar a qualquer momento. A inevitável percepção de que Liz estava dizendo a verdade me atingiu, e minha vida como eu a conhecia. A inevitável percepção de que Liz estava dizendo a verdade me atingiu, e minha vida como eu a conhecia. Agora não era mais nada do que um sonho despedaçado que iria me assombrar pelo resto dos meus dias. Quando caí na real, meu mundo inteiro desabou. Era mais do que uma casa que perdi. Era parte de mim, parte de nós. Cada arranhão, cada amassado tinha uma história para contar. Nossa história. Agora se foi. Pintada, substituída ou consertada. Qualquer vestígio de minha vida e da vida de Amy foi lavado. Deveria ter sido minha esposa e filhos ali no jardim. Eu podia ouvir a voz repetindo. Com licença, senhor. Posso ajudá-lo? De um homem que caminhou até a calçada em minha direção. Eu podia ver uma mistura de raiva e medo em seus olhos, enquanto ele tentava proteger sua casa do intruso, que no caso, era eu. Até então, eu não tinha percebido quão psicótico eu devia estar do lado de fora de sua casa, vendo sua esposa plantando flores, enquanto seu filho lavava seu carro, com um olhar demente no meu rosto. Não tive escolha a não ser ir embora. Ou então, ele certamente teria ligado para a polícia. Eu pretendia voltar para minha irmã, mas assim que comecei a andar, não consegui me conter. Antes que eu percebesse, estava completamente escuro e eu estava perdido. Mas ainda continuei. Eu só queria ficar o mais longe possível daquele lugar. Foi só quando senti uma bolha estourar na sola do pé que descansei debaixo de uma macieira e foi ali que fiquei até ouvir o som de um pássaro cantando. Então, comecei a ir até a casa de Liz. A viagem de volta deve ter levado horas, mas pareceu minutos. Todo aquele tempo que passei pensando, repassei tudo o que havia perdido, das amizades ao meu trabalho até minha casa. A única coisa que realmente importava para mim era ver Amy novamente. Eu sabia que ela tinha construído uma nova vida para si mesma sem mim, mas não me importava. Eu só a queria de volta. Quando cheguei na casa de Liz, implorei para ela me levar para ver Amy. No início, ela ficou apreensiva. Disse que Amy estava feliz com seu novo marido e não queria que ela se machucasse novamente. Mas não desisti.
e ela acabou concordando em me levar para vê-la com uma condição. Depois de vê-la, a deixaria sozinha para sempre. Liz pediu para Amy se encontrar com ela para um café. Não lhe disse o porquê. Queria que fosse uma surpresa. Logo depois saímos. Durante toda a viagem, eu não disse uma palavra. Passei meu tempo planejando o que dizer. Eu sabia que teria que ser especial se eu tivesse alguma chance de reconquistá-la. Quando chegamos lá, eu acreditei que seria fácil. Só falaria o que viesse do coração. Já havíamos passado por tanta coisa juntos e eu a conhecia melhor do que ninguém. Então tinha certeza de que pelo menos teria uma chance. Ao sair do carro, pude vê-la sentada à mesa perto da vitrine do café do outro lado da rua. Mas ela não estava sozinha. O marido estava com ela. Eu não tinha certeza do que fazer. Nunca sequer considerei ele estar lá. Então a observei por um tempo, enquanto tentava descobrir o que fazer a seguir. Eles estavam sentados em frente um do outro de mãos dadas, e ela parecia tão feliz. Eu não estava pronto para isso. Devo ter ficado parado ali os vendo por uns 20 minutos. Ela ria o tempo todo. Eu sabia que ela realmente gostava dele, e nunca foi assim comigo. Sempre tive muito medo do que as pessoas iriam pensar e achava que exibições públicas como essa eram assustadoras. E eu achava que ela sentia o mesmo. Até esse dia. Vê-la tão feliz me fez perceber que acabou para nós. Eu não poderia ser o único que tirou isso dela. Fiquei com o coração partido. Então, voltei para o carro e fomos para casa, deixando-a para aproveitar o resto de sua vida sem mim. Bom, pelo menos isso é o que eu deveria ter feito. Mas não fiz. Não consegui. Sou muito egoísta para isso. Em vez de ir embora, eu disse à minha irmã para chamá-la para fora e tentar levá-la para o carro. Enquanto ela fazia isso, me escondi no banco de trás. A única palavra para descrever o rosto de Amy, quando levantei minha cabeça por trás daquele banco traseiro, foi choque. Ela nem reagiu quando eu disse para Liz sair para que eu pudesse dirigir. Ela apenas me olhou com espanto. Pensei que se eu a levasse para ver alguns lugares familiares, isso poderia ajudar a refrescar sua memória. Passei os primeiros 20 minutos daquela viagem explicando o que tinha acontecido comigo, mas não tinha ideia se ela ao menos entendia o que eu estava dizendo, pois ela não disse uma palavra o tempo todo, apenas me encarou com a boca aberta. Quando Amy finalmente falou, tudo o que ela disse foi: "Por favor, me leve de volta para o meu marido." Mas eu não estava pronto para desistir ainda. Precisava mostrar a ela a casa que ela deixou para trás. Pensei que ela gostaria disso, mas quando disse isso, ela começou a ficar com medo e, não sei porquê, eu nunca iria machucá-la. Só queria que ela se lembrasse de como era para nós quando éramos felizes. Quando tentei lembrá-la de algumas de nossas melhores lembranças juntos, isso só piorou as coisas. Ela começou a gritar e me implorou para deixá-la ir. A última coisa de que me lembro foi dela tentando abrir a porta do carro para escapar, antes de eu acordar em uma cela de prisão. Quando perguntei ao guarda por que eu estava lá, ele sorriu. "Você tá me dizendo que não se lembra de ter escapado da prisão para matar sua esposa? O que você fez com aquela pobre garota é doentio. Mas olha pelo lado positivo. Você não terá que se preocupar por muito mais tempo. Já já vai para sua pena de morte." Então ele se afastou rindo. Tentei contar a todos que quisessem me ouvir minha história, mas ninguém acreditou em mim. Todos achavam que eu era um monstro e diziam que eu merecia minha pena. Não tenho muito mais tempo nesse mundo, então essa pode ser minha última declaração. Eu só espero que, se alguém ouvir isso, entenda que eu não machuquei ninguém. Bem, pelo menos não me lembro de ter feito isso. E se fiz, estou realmente arrependido. Até a próxima. Obrigado.